Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais uma semana e com mais uma oração da noite, dando sequência aos nossos estudos aqui no Sermão do Monte a respeito do reino do céu, suas exigências e privilégios. Hoje eu quero meditar com os irmãos capítulo 6 de Mateus, versículo 5 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes mesmo que lhe o peçais." Texto maravilhoso. E eu gostaria de desafiar você a, sozinho ou com sua família, fazer a sua devocional com base nesse texto e depois fazer o momento de oração. Seguindo então com nossas devocionais, quero continuar aqui nesta primeira sessão do capítulo 6, que vai do versículo 2 até o versículo 18. E aqui Jesus então, ele aborda as três obras fundamentais da piedade judaica, a saber, a caridade, ou seja, dar esmolas, orar e jejuar, para representar todas as obras de justiça da piedade cristã. Conforme nós já vimos anteriormente, Jesus segue aqui com a tônica de que, ao praticar estas obras, o cristão deve, então, exceder a justiça dos escribas e fariseus. E a diferença fundamental entre os fariseus e escribas e os cristãos está na motivação. A motivação do cristão é agradar ao Pai e não aos homens. Na justiça interior, na realidade, o crente tem que exceder os fariseus e os escribas. Tem que procurar cada vez mais agradar a Deus e não as recompensas dos homens. O desafio aqui é que os discípulos fossem perfeitos, mas tivessem cuidado com o auto-engano. E o nosso modelo é o próprio Cristo, e não os religiosos hipócritas e nem os ímpios ignorantes. Embora nós tenhamos recompensas, as recompensas não podem ser a nossa motivação. A grande motivação cristã é exatamente exercer a verdadeira justiça, da qual nós temos fome e sede. Alguém já disse corretamente: seria singularmente cega a criatura disposta a apegar-se às recompensas temporárias, enquanto deixa escapar as recompensas eternas. Nesta segunda parte, aqui dessa primeira sessão, Jesus então vai falar da prática da oração como expressão da piedade cristã. E ele continua tratando do mesmo problema. A hipocrisia, os religiosos eram hipócritas e oravam com o objetivo de serem vistos pelos homens. E também a respeito do interesse em recompensas, que era o caso dos gentios. Eles presumiam que pelo muito falar, eles seriam ouvidos. Então, Jesus está falando aqui das orações hipócritas, vãs, sem significado, mecânicas e vazias. Em outras palavras, orações que não procediam do coração, ou seja, eram orações da boca para fora e não passavam do teto. É disso que Jesus está falando. Mais uma vez, ele aparece aqui fazendo um contraste, entre duas alternativas. A primeira alternativa, a alternativa dos hipócritas e dos ímpios, ou seja, a hipocrisia, a ostentação egoísta das autoridades religiosas e da loquacidade vazia, sem sentido, dos pagãos. Num certo sentido,
a maneira como Jesus coloca aqui, os pagãos eram até melhores do que os religiosos, porque o problema dos pagãos aqui era o conceito que eles tinham de Deus. Eles criam um Deus cheio de caprichos e achavam que se argumentasse bastante, eles conseguiriam então convencer a Deus e mudar então a opinião de Deus para que Deus pudesse fazer a vontade deles. Do outro lado, nós temos a proposta de humildade, de contrição, de dependência. Ou seja, usar a oração como um momento de comunhão com Deus. Há dois caminhos e Jesus então desafia os seus discípulos a tomar o caminho certo, ou seja, o caminho da humildade, o caminho da contrição. Por isso é que no versículo 8, Jesus diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, né? Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes mesmo que lhe o peçais. Aqui então, Jesus faz uma introdução a respeito da oração muito interessante. Primeiro, que a oração não é uma ferramenta de autopromoção. Então, se qualquer pessoa que ora para se distinguir dentre os outros ou para se mostrar mais importante, etc., não tem nenhum sentido. A oração não serve para isso. Segundo, a oração não é uma ferramenta para informar a Deus de nada. Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, né? A própria palavra diz que não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Então Deus já sabe de tudo. A oração não serve para informá-lo de nada. E terceiro, a oração não é uma ferramenta que tem poder para mudar os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus são imutáveis, são permanentes. Então, nossa oração não vai mudar a Deus. Nossa oração vai nos mudar, vai nos moldar à vontade de Deus. Este é o objetivo da oração. Então, na realidade, o objetivo da oração é aumentar a nossa comunhão com Deus e a nossa conformidade à vontade dele. Como o cristão verdadeiro, o maior desejo dele é fazer a vontade do Pai, a oração é uma ferramenta que o ajuda exatamente nisso. É isso que Jesus está ensinando. Como dizia John Bunyan, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. É exatamente isso que Jesus queria ensinar. Aqueles fariseus oravam da boca para fora. Os gentios também oravam da boca para fora. E a oração verdadeira, ela tem que proceder do coração. Salmista, no Salmo 66, versículo 20, ele diz assim, bendito seja Deus que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ele diz lá que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, ele não desprezará. Salmo 51, versículo 17. Portanto, vós orareis assim. E a partir daqui, Jesus então passará a ensinar os seus discípulos a respeito da oração. É assim que nós temos que aprender e o sentido da oração. Nos próximos encontros, nós trataremos então da oração que Jesus nos ensinou. Que Deus abençoe você e a sua casa e que este final de semana seja coberto de bênçãos, protegidos e abençoados pelo Senhor. Em o nome de Jesus, até o nosso próximo encontro.